Atenção para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Olha, você vai curtir aqui no Momento do Esporte tudo sobre o empate do Brasil 1-1 contra a Tunísia. Você vai curtir também o sensacional Fla-Flu de logo mais no Maracanã às 21h30. Olha, os preparativos do Fluminense, os problemas do técnico Felipe Luiz para escalar o time do Flamengo. Você vai curtir também na segunda parte do programa a vitória magra do Botafogo, o Vasco que também vai jogar lá no Sul, a classificação do Brasileirão, tudo isso você vai curtir dentro de instantes, aqui no Momento do Esporte que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, no Oiapoque, ao Chuí, no Brasil, no exterior. Olha, eu quero de todo o coração agradecer pela audiência, porque a audiência não se compra, a audiência se conquista. E você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. É muito importante você se inscrever, dar o seu joinha, dar o seu like para o crescimento do nosso programa. Muito obrigado pela audiência, obrigado mesmo do fundo do coração. E eu vou começar o programa falando exatamente da seleção brasileira. Seleção brasileira que se despediu dos dois amistosos, ganhou o primeiro do Senegal e empatou com a Tunísia 1-1. O Lucas Paquetá ainda perdeu o pênalti, mas, no meu entender, houve uma evolução, né? Acho que está no caminho certo. Eu só não aprovo o fato de que o Marquinhos foi lá perguntar para o Carleto quem bateria o pênalti. O pênalti foi muito bem batido pelo garoto Estevão, né? Poderia ter batido o segundo e o Brasil ter vencido a partida, teve a vitória nas mãos, mas vida que segue, serviu de aprendizado e agora vamos aguardar aí ano que vem, os próximos amistosos e a preparação para a Copa do Mundo de 2026. Saindo da seleção brasileira, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, né? Estamos aí na reta final, já é a 34ª rodada e eu já vou pedir para a produção colocar aí a rodada na telinha. Essa rodada começou na segunda-feira, com os dois jogos que estão aqui do lado direito. No segundo, o Bragantino venceu por 2-0 no Atlético Mineiro e ontem o Botafogo venceu o Sport, só Deus sabe como, por 3-2. Hoje teremos Palmeiras e Vitória, esse jogo muito importante, a torcida do Flamengo ligado, porque o Palmeiras entra antes, às 19h30, no Allianz Parque. Teremos o sensacional Fla-Flu no Maracanã, às 21h30. Santos e Mirassol, na Vila Belmiro, também às 21h30. E Grêmio e Vasco na Arena do Grêmio, às 21h30. Amanhã teremos mais 4 jogos: Juventude e Cruzeiro, no Alfredo Jaconi, às 16 horas. Bahia em Fortaleza, na Fonte Nova, às 18 horas. Corinthians e Santos, aliás, Corinthians e São Paulo, perdão, na Neoquímica, às 19h30. E Ceará e Inter, no Castelão, também às 21h30. Portanto, é a 34ª rodada. Agora você vai ficar atualizado. O Botafogo ganhou uma posiçãozinha ali e tal, mas o Bahia joga hoje, de repente pode voltar para a sexta. Coloca na telinha aí a classificação. Primeiro Flamengo, 71 pontos. Segundo Palmeiras, 68. Terceiro Cruzeiro, 64. Quarto Mirassol, 59. Quinto Botafogo, 55. Sexto Bahia, 53. Sétimo Fluminense, 51. Oitavo Bragantino, 45. Nono São Paulo, 45. Décimo Atlético Mineiro, 44. 11º Vasco, 42. 12º Ceará, também 42. 13º Corinthians, 42. 14º Grêmio, 40. 15º Internacional, 37. 16º o Santos, 36. E ali na zona de rebaixamento, 17º Vitória, 35. 18º Juventude, 32. 19º Fortaleza, 31. E na lanterna, já rebaixado, o Sport, com apenas 17 pontos. O Sport que deu um trabalho danado para o Botafogo no jogo de ontem. Hoje, em vez de falarmos do clube do seu coração, e eu começo falando, sabe quem? Do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Olha, o Fluminense teve aí essa data FIFA para que o técnico, o Luiz Ubeldia, azeitasse a máquina tricolor. O Fluminense está muito bem colocado. O Fluminense é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, e quer entrar aí na fase de grupos da Libertadores. E tem uma pedreira hoje no Maracanã, né? Sem dúvida, o Flamengo. Mas, pela folga que os jogadores têm, os jogadores vão estar tranquilos, descansados, né?
Então eu acho que o Fluminense vai correr barbaridade hoje do Maracanã e vai realmente fazer um grande jogo. O Fluminense, o Luiz Beldia não mexeu na equipe, provavelmente vai ser a mesma equipe que vem atuando nos últimos 3 jogos. O Ganso deve hoje ficar no banco de reservas. Agora eu recebi uma notícia até um tanto quanto triste em relação ao Cano. Falaram a boca pequena aí de que o Cano já estava pensando em se aposentar, porque ele está se envolvendo aí com muitas contusões, né? É claro, a idade chega para todo mundo, gente. A idade chega para todo mundo. Então, realmente ele não vem rendendo, não queira, o torcedor tricolor não queira cobrar do Cano o que ele fazia há 3 anos, 4 anos atrás, ou até mesmo 2 anos atrás, né? 2 anos quando o Fluminense foi campeão, né? Ele realmente foi um grande destaque. E também o John Kennedy. O John Kennedy, que foi emprestado, voltou e postou aí uma mensagem meio que provocativa em relação ao Flamengo, que ele não perde para o Flamengo. Amigo, você está cutucando a onça com vara curta. Vai devagar, rapaz. Clássico é clássico. Clássico, os jogadores se transformam em campo. Você está incentivando o adversário. Não é por aí, não. Eu tenho certeza que nem o Luiz Beldia, nem os seus próprios companheiros aprovam esse tipo de provocação. Deixa para falar depois que acabar o jogo. Aí você fala, né? Se o Fluminense ganhar, se o Fluminense conseguir um bom resultado, aí você fala. Uma coisa é certa, o Fluminense vai entrar ligado, porque o Fluminense, né, este ano não foi um ano bom para o Fluminense. O Fluminense não está tendo um ano bom, né? Trocou de treinador, entrou o Luiz Beldia no lugar do Renato, apesar que o Renato fez um belíssimo trabalho, sobretudo no Mundial de Clubes. Agora, vamos aguardar, né? Na hora que a bola rola, tudo muda, né? O time provável do Fluminense, né? Se não houver nenhum tipo de contratempo até o horário do jogo, esse aí que vai aparecer na telinha. É o Fábio no gol, né? Titular, recordista absoluto mundial, né? Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta, Serna, Everaldo e Canóbio. Esse é o time do Fluminense para enfrentar o Flamengo hoje no sensacional Fla-Flu, casa cheia, todos os ingressos vendidos. O torcedor do Fluminense vai comparecer, hein? Compraram todos os ingressos que o Fluminense tinha direito, né? Para fechar o noticiário do Fluminense, o pessoal ligando para mim, aí, Napoleão, você acha que o falecimento aí do Celso Barros pode afetar psicologicamente? Não ia afetar nada, o jogador hoje é profissional, né? A gente lamenta profundamente, respeita demais, sobretudo a família, o que o Celso Barros representou para o Fluminense, foi um cara que, sabe, injetou, foi patrocinador, mas vida que segue. Infelizmente, nós só temos 2 certezas na vida: na hora que a gente nasce e na hora que vamos morrer. Vamos falar agora do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo, aniversário do Fluminense. Esse Fla-Flu promete, hein? O Flamengo, que é o líder do campeonato brasileiro, com 71 pontos, né, beneficiado aí pela derrota do Palmeiras. Aliás, o Palmeiras joga hoje antes do Flamengo, então o Flamengo já vai jogar o Fla-Flu sabendo do resultado. Então isso, de certa forma, dá um certo ânimo. Agora, o técnico Felipe Luiz está cheio de problemas, né? Ele vai aguardar aí o retorno dos jogadores que estavam servindo às suas seleções, né? Que são vários: o Alexandre, o Danilo da seleção brasileira, o Carrascal da seleção colombiana, o Varela e o Arrascaeta e o Vinha na seleção do Paraguai e o Plata na seleção do Equador. Esses jogadores já estão retornando agora à tarde, né? Obviamente vão dar aquele descanso e tal, e o departamento de fisiologia do clube vai sondar, vai ver com qual jogador o Felipe Luiz vai poder contar aí, com pouca minutagem, claro, né? O Danilo, por exemplo, só jogou meio tempo, menos de meio tempo. E alguns jogadores, o Arrascaeta só fez um jogo só e não foi o jogo todo, enfim. Alguns jogadores vão estar em condições. Eu não acredito. O Alexandre, eu acho que é carta fora do baralho, porque jogou 90 minutos, ficou no banco ontem e pode ser poupado para o jogo de final de semana. Agora, a esperança aí é, sem dúvida, o retorno do Jorginho, né? Jorginho, que dá um equilíbrio ali na meiuca, né? Agora, o Léo Ortiz ainda não se sabe se vai ter condições de jogo ou não. Se tudo ocorrer dentro do que prevê aí, que espera, vamos dizer, o técnico Felipe Luiz, ele vai ter um time bem encorpado, né? Com a volta do Jorginho ali, dando a qualidade no meio de campo, ao lado do Pulgar, e provavelmente com o Saul,
Ele não vai querer jogar todo aberto contra o Fluminense. Sabe que o Fluminense é um time qualificado, é um time que tem bom contra-ataque. Então a tendência é que ele consiga colocar este time que você vai ver já já aqui na telinha, né? Esse time aí é o time provável, né? No time que é o time provável. Tá aqui, olha, Rossi, o Emerson Royal. Não acredito que o Varela tenha condições. O Léo Ortiz dificilmente vai jogar. De repente pode pintar aí o garoto João Vitor ou o Danilo, mais para o Danilo e o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Até aí tudo bem. No meio de campo, o Jorginho com o Pulgar e o Saul. O ataque com o Luiz Araújo, o Bruno Henrique e o Samuel Lino, né? Pode pintar aí também o Cebolinha, que entrou bem pra caramba contra o Sport. Pode pintar também o Alacian, que é um garoto muito voluntarioso, jogador que faz a marcação lá em cima, enfim. Em se tratando de Felipe Luiz, só o Papai do Céu é que sabe. Uma coisa é certa, tem que esperar os jogadores serem avaliados, né, esses que retornaram das suas seleções, para saber quais os jogadores que pelo menos vão fazer parte do banco de reservas. Olha, estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Daqui a pouco tem a segunda parte, falando da vitória sofrida do Botafogo em cima do Sport, e também o Vasco, que vai jogar lá no Sul contra o Grêmio às 21h30. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Tchau, até daqui a pouco.